o escrever é muito mais do que escrever. É exigir que você pense, que você se analise, que você saiba o que você está escrevendo. Como a vida de todo ser humano. Todo ser humano é um livro de histórias. Com o tempo, cair faz parte da questão técnica. Você aprende a cair. Quando você cai, você não tem tempo de pensar. O reflexo é que... E eu tenho observado nas minhas quedas, elas continuam, apesar de meus 86 anos. É como viver, se considerar muito velho para viver. A vida, o esporte, a atividade física, faz parte da vida. A mensagem final é a questão, já que o nosso público é o ciclista, e o ciclista realmente é um ser diferenciado, é a mensagem de otimismo, realmente, de ter vontade, de persistência, resiliência. E é claro que o resultado vem, a qualidade de vida melhora, a maneira de ver o mundo muda quando você tem uma cabeça e um corpo bem cuidado, portanto desenvolvido e o mais ajustado possível do que é viver num mundo complicado e cheio de problemas, de desafios e de controvérsias. E a minha vida sempre foi uma coisa assim de autodidatismo, de busca, de procura, nada planejado, as coisas vão acontecendo à medida que, sei lá, Você vai... A equipe de anjo da guarda que eu tenho é muito forte, acho que é tudo ciclista. Que bom. Tem que ser, né, Otônio? Então o período de vida que eu tive aqui em São Paulo, começo de vida, foi um começo muito duro, muito difícil, o que mostra que você precisa ter muita... acreditar muito em você, precisa ter muita resiliência. Tem tudo a ver com a bike. Isso tem a ver com o esporte. Tem muito a ver com o esporte. Só que só entende isso quem está no meio. De repente eu pego uma geração mimimi aí que eu gosto de entrar, de conversar com essa meninada. Tem coisas que eu falo que eles não entendem, porque você só fala porque você viveu. E eles não viveram. Nada. Não estão vivendo, né? Então a aventura que eu estabeleço essa relação, só se estabelece essa relação quem está no meio, quem entende isso, quem passou por isso, né? É um começo de vida em que eu venho para São Paulo com aventura, com meio salário mínimo no bolso, sem ter aqui ninguém para me receber, sem ter nada previsto e arrumado. Eu vim apenas para desenhar porque eu gostava de desenhar. Você imagina como é que eu deixei E desde sempre você teve esse dom assim de desenhar? Sempre. Você sempre quis isso? Não foi uma coisa que você desenvolveu, você já tinha esse dom desde criança? Eu já nasci, né, com esse jeito. Agora, não basta a vocação. Você tem que transpirar muito. É como no esporte, não adianta você ter jeito para pedalar ou para nadar. Se você não transpirar muito, não ter disciplina, não sofrer as suas derrotas e aprender com elas, né? Nada não cai evolui, do céu de graça. Então, essa relação existe. Só completar esse raciocínio rápido. Você imagina, eu chego em São Paulo com uma malinha que a minha mãe fez e tal, umas coisas, uma mala, eu até escrevi uma crônica sobre essa mala. A do Paquito? É? A do Paquito? Não, eu falo do Paquito, da Suíça, e da mala. Que eu deixei a mala. Então eu deixo na Estação da Luz, sem conhecer nada de São Paulo, com uma malinha e meio salário mínimo no bolso. Na época o salário era 5.900, eu vim com 2.500 no bolso. E menos de meio. E desci da Estação da Luz, e o meu pai, que teve aqui para se incorporar um batalhão para ir para a Revolução de 32, ele só conhecia a Estação da Luz. E foi para onde você foi?
É? E foi para onde você Ele desceu da foi? Estação da Luz, incorporou um batalhão e foi... E foi embora. E foi trocar tiro com o mineiro lá em Resende. Uhum. E meu pai falou, ó, a Estação da Luz tem duas saídas. Uma é um parque tudo cheio de árvore, não é por lá. A outra saída é que vai para a cidade. Eu desci, fui para a cidade, procurando uma vaga para rapaz, uma pensão na Rua Guaianazes. Já era uma boca do lixo ali. Não tanto quanto com 18 hoje. Anos. 18 para 19, que eu terminei... Não, 19, porque eu terminei, eu fiz o tiro de guerra de 18 a 19. Com 19 anos, eu vim embora. Aí, quando eu entrei numa pensão da Guaianazes, fui conversar com o dono, ele falou, quanto é que você tem de dinheiro aí? Eu falei, tenho tanto. Ele falou, ó, você pode ficar 15 dias, você tem que guardar um dinheirinho para voltar. Então, você pode ficar 15 dias aqui. E eu tinha 15 dias para arrumar um emprego. E aí? E aí, consegui um emprego. De quê? De salário mínimo. O que você vai fazer? Eu fui estoquista. Por que estoquista? Existia um sistema naquela época que era Cardex, que fui trabalhar na ICI, fazer o controle das anilinas que importavam da Inglaterra. A ICI é uma empresa inglesa. Então, esse controle de entrada e saída tinha que ser feito diariamente, à mão, letra boa e rápida. E eu já tinha uma letra de desenhista, né? Rápida e boa, consegui esse emprego. A emoção de conseguir esse primeiro emprego, salário mínimo, hein? Quando é que uma geração mimimi vai sentir o prazer e a alegria e o poder de falar, puta que pariu, agora eu sou livre, dono do mundo. Né? Sair, virar, cortar o cordão, virar a mesa mesmo, radical. É uma puta sensação, um negócio... Então, essa coisa, né, da conquista, da luta, isso tem tudo a ver com o esporte. Tudo a ver. O cara que não tem isso não vai ter a condição suficiente para ser um campeão. Maravilhoso. Então, a partir daí, com esse salário mínimo, eu tinha dinheiro para quê? Para pagar a pensão. A pensão incluía o almoço. Eu não tinha dinheiro para jantar, não tinha dinheiro para ir ao cinema, porque eu logo já comecei a pagar um curso de desenho noturno, Instituto Nobel de Tecnologia. Então, mas aí eu já comecei a entender essa cidade aqui. Foi vivendo a vida em São Paulo. É. Gente, o meu convidado hoje começou de um jeito diferente aqui, muito legal, que é o Ottoni Gali Rosa. Ele é ciclista, artista plástico, vê se eu vou falar tudo certo, hein, Ottoni? Publicitário. Foi professor de técnica do desenho na Escola Pan-Americana de Arte. Compartilha suas experiências, reflexões e crônicas neste livro que ele acabou de me presentear. Tô louca para ler. E você sabe, Ottoni, que eu cheguei até você porque eu tô com esse podcast agora, né? E tô convidando várias pessoas. E aí uma pessoa que eu conheço, que é uma aluna minha, né? Virou para mim e falou, você tem que falar com o Ottoni. Ele é ciclista, ele tem 86 anos, ele correu vários letapes, ganhou vários troféus e agora ele foi impedido de correr o letap por conta da idade. Eu falei, nossa, eu quero falar com ele. E aí foi quando a gente conheceu e fiquei muito feliz em conhecer um pouco mais a sua história e quero conhecer ainda mais. Eu acho que todo mundo que está aqui também está interessado em conhecer mais sobre a sua história. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Gisele. Agradeço muito. A minha história tem muitos lances, mas é uma história vivida, muito bem vivida, com intensidade, com muita luta, com muito esforço, com muita resiliência. E eu acho que acabou até dando um livro, pode até dar outros, mas eu acho que é como a vida de todo ser humano. Todo ser humano é um livro de histórias. É verdade. Cada um tem a sua, né? Exatamente. Tem eu acho que tudo depende da forma como a gente conta a história, né? Ah, sim. Isso faz bastante diferença. Uma característica que você vai ler nas minhas crônicas é que eu escrevo com muita alma e com muito coração. Ou seja, são histórias verdadeiras. Inclusive tem uma que eu quero que você fale um pouquinho sobre essa crônica. Você chegou a falar um pouquinho dela, que é
essa que é a mala, o Paquito e a Suíça. Que foi quando você saiu da sua cidade natal, que é Olímpia, né? E veio para São Paulo fazer a sua vida. Quem que era a Suíça e quem que era o Paquito? Que a mala a gente já entendeu que é a sua viagem, né? Exatamente. A mala fisicamente não existe mais, mas a viagem continua até hoje. A Suíça era uma bicicleta, uma Merco Suíça, que meu pai comprou para uso de 4 filhos. Eram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, e ele só tinha condição de comprar uma bicicleta, comprou. Era uma Monarch suíça, essa bicicleta, e com modelo feminino, porque tinham 2 filhas, e fez uma planilha para que os 4 filhos usassem a bicicleta, obedecendo a planilha para não ter briga. Um rodízio. O rodízio. Com o tempo, meus irmãos foram se desistindo e eu fui insistindo e virei o dono da bicicleta e usei e pedalei essa bicicleta dos 11, 12 anos, foi quando eu ganhei, até os 19 anos, quando eu saí de Olímpia com a minha mala e deixando para trás. Por que deixando para trás a Suíça e o Paquito? Porque a Suíça e o Paquito representaram muito a minha vida de aventuras em Olímpia. Eu sempre fui um aventureiro. Então, o Paquito era o meu cachorro, um vira-latas, com traços de Fox Terrier, um cachorro pequeno, portanto, e que era muito conhecido na cidade porque ele andava de bicicleta comigo para baixo e para cima. Eu simplesmente, quando saía com a bicicleta, ele vinha correndo, pulava na garupa atrás e vinha para baixo e para cima. E era meu companheiro de aventura na beira do rio. Era um rio que a 6 quilômetros de Olímpia, o Rio Cachoeirinha, que a gente sempre ia para nadar, para canoar, para pescar, e o Paquito era o meu companheiro de sempre. E aí você largou e Larguei veio para o São Paulo. E aí você estava falando que você chegou em São Paulo e passou por toda essa construção da sua vida aqui, foi fazer um curso e depois foi estudar, né, artes e tudo mais. E aí, em algum momento, você decidiu voltar a pedalar. Você fez outros esportes, como você bem disse, além da bicicleta. E aí, com 67 anos, você resolveu voltar a pedalar, foi isso? Não. Eu voltei a pedalar até os 60 anos, depois que eu passei um período sem pensar em esporte, porque trabalhava muito e uma vida muito dura, um início de vida muito duro. Com 30 anos foi quando eu me casei, a minha vida já estava bem normalizada. E eu, um pouco bem antes dos 30, já com 22 ou 23, aconteceu mais um incidente na minha vida, nada planejado. E eu, chegando numa das pensões que eu morei no começo de vida, um amigo da pensão, que eu nunca mais esqueço o nome dele, Américo Luiz Bolso, falou: maluco, vai ter concurso do Banco de Estado? Presta concurso do Banco de Estado. Eu falei: eu tenho cara de bancário, eu não vou ser bancário jamais na vida. Ele falou: não, mas o Banespa tem horário noturno, se você for bem classificado, você vai vem trabalhar na administração geral, você vai conseguir o horário noturno. E aí você tem o dia todo para ir atrás aí das suas manias. E eu estudei com ele na apostila que ele tinha, passei no concurso, fui bem classificado. Em 6 meses eu já estava trabalhando à noite no Banespa e durante o dia correndo atrás de me formar em arte, desenho, comunicação. E aí as coisas aconteceram de maneira que dentro do Banespa, que não tinha nenhuma estrutura e nada voltado para essa minha área, o mercado exigiu que os bancos desenvolvessem a área de comunicação, propaganda e, posteriormente, marketing. E eu estava lá dentro, o único cara que mexia com essas coisas. E, graças a isso,
Eu comecei montando toda a estrutura de propaganda, e me tornei um executivo de marketing do banco e fiz tudo que eu sempre gostei de fazer dentro de um banco, ou seja, sendo bancário. Que legal. Nossa, incrível. E aí, quando que você começou efetivamente a pedalar? Voltando à tua pergunta, que eu começo a falar, falo demais e fujo da raiva, mas tudo bem. Então, isso para dizer para você que, ainda novo, eu tive o privilégio de entrar no Banespa e no Clube Banespa. E no Clube Banespa, então, eu voltei rapidamente a fazer esporte. Voltei a nadar, a jogar futebol de salão, a jogar vôlei, e o atletismo. E no atletismo eu acabei marchando, acabei me tornando campeão sul-americano. Conta essa história da marcha atlética. Foi veterano com, acho que, com 47 anos. Essas datas eu não sei exatamente, precisaria voltar. Eu me tornei campeão sul-americano de marcha atlética, veterano, na Argentina, em Buenos Aires. Que legal. Então foi uma glória ouvir o hino nacional no pódio acima dos argentinos. Claro que lá tinha colombiano, chileno e... Sim, mas, né? Argentina é sempre Argentina pra gente. Muito bom. Então, o clube me ajudou muito a manter a minha forma, o condicionamento, a minha forma esportiva. Depois acabei no tênis e no atletismo. Acabaram-se os joelhos, e aí com 60 anos, embora pedalasse de maneira bem amadora, com os meus filhos, com 60 anos eu deixei o tênis e o atletismo e resolvi me dedicar de maneira mais esportiva, mais competitiva ao ciclismo. E deu certo. E como foi isso? Você começou a pedalar, bike de estrada, e aí um dia você falou, vou fazer o Letap. Não, antes disso, eu comecei a pedalar e logo comecei a pedalar com o Sampa Bikers, e o Sampa Bikers organizava o Power Bikes, competição de mountain bike, e através do Sampa Bikers eu comecei a competir nas provas de mountain bike promovidas pelo Sampa Bikers, e já tive sorte, e já era veterano, 62, 63, 65, até os 65. E como eu já era veterano e já conseguia um certo destaque, eu ganhei alguns patrocínios, a Caloi me deu bicicleta, depois a Jamis, depois... Só que participei das 12 horas de mountain bike, fiz umas provas muito interessantes, muito duras. Mas aí com 65 eu falei, caramba, estou competindo com gente muito mais nova que eu, não dá. 15 anos de diferença. Esse negócio de competir por competir é conversa, competir é para ganhar. Então... É isso. Aí eu desanimei e parei de competir. Mas aí surgiu o Letap e eu estava com 76, o primeiro ano não competi, eu observei. Aí eu estava com 77 e resolvi participar do segundo Letap no Brasil, que foi em Cunha. Num trecho dificílimo, né? Cunha era uma altimetria boa, uma altimetria de, acho que de 1000 e não tenho certeza, mas eu fazia o meio percurso. Mesmo o meio era muito duro ali. Acho que 1.600. E no primeiro ano peguei o primeiro lugar, na categoria de 70 a mais, com 77 anos. E aí continuei, fiz Cunha, depois deixou de fazer em Cunha, veio para Campos, continuei fazendo em Campos. Fiz 9 anos, Cunha e Campos. Aí voltou para Cunha, mantendo Campos. Mas este ano eu fui me inscrever e me deram uma podada, me caçaram, porque mudaram a categoria que era 70 a mais para 70, 74 só. Você nem conseguiu se inscrever? Não, foi na hora da inscrição que... Aí estou fora do Letap. E como foi isso? Como foi receber essa notícia de que você não poderia mais competir a prova? O que você fez? Você ficou frustrado? Você escreveu para o Letap? O que você fez? Aí aconteceu umas coisas interessantes assim. Eu
Eu gosto, né, eu gosto, já foi dito que eu gosto muito de escrever, vivo escrevendo minhas crônicas. Então eu escrevi uma crônica, publiquei no meu Face, dizendo que eu tinha sido caçado, mas não escrevi nada com brava, ou com revolta, ou Foi um nada disso. desabafo ali. Pelo contrário, eu até agradeci tudo que o Letap já tinha me oferecido. Mas avisando o pessoal que, olha, tô fora porque fui caçado e patati patatá. E teve uma certa repercussão, porque eu acabei ficando muito conhecido nesse meio, e o pessoal do Letap entrou em contato comigo para dar uma explicação. Me explicaram. E qual é a explicação? Tudo bem, vou falar Tá. já. Até eu pedi a eles, então me manda essa explicação por escrito para eu publicar, porque vocês não divulgaram nada disso. Eu publico no meu Face por que eu fui caçado, uma razão, né? Existe uma razão. A explicação foi o seguinte, a questão de seguro. Existe uma entidade governamental que controla essa questão de seguros e as seguradoras e tal. Não me lembro o nome, a sigla agora dessa... IRB. Hã? IRB. Instituto Não. de Resseguros do Brasil, não? SUSEP. Ah, SUSEP. SUSEP. Superintendência de Seguros Privados. Isso aí. É isso aí que é um órgão governamental que controla as seguradoras. E, de repente, instituíram uma lei para as organizações privadas que promovem competições esportivas. Elas são todas essas provas, as federações, as entidades, elas são obrigadas a cobrir com seguro os participantes. E baixaram a lei, a SUSEP, sei lá o quê, que essas seguradoras só eram obrigadas a cobrirem até 70 anos. Entendi. Porém, como o Letap é uma franchise, a diretoria não poderia deixar de ter os 70 a mais, porque senão ia perder, porque essa regulamentação é feita na França. Sim. Então eles entraram em contato com a França e mantiveram os 70, só que até 74, e conseguiram com as seguradoras que cobrissem até 74. Essa foi a explicação que o Letap eles me deram. deu. Eu falei, não é por aí que a gente... não, aliás, essa coisa, a aceitação, durante a vida, a aceitação de certos fatos pelos quais não adianta brigar, e eu sou um cara briguento, sou criador de casos, sou polemista. A aceitação é o melhor caminho numa boa. Então, eles não me mandaram isso por escrito, então eu não publiquei nada. E, na sequência, um grande amigo meu me chamou, Tony, vamos fazer o pipoca dos 70 a mais lá e tal. Eu falei, meu amigo, não é por aí, Sim. né? Então não foi, mas não sei se fizeram, me parece que fizeram juntaram lá. Uns velhinhos de 70 a mais lá, fizeram participaram no pipoca. E então é isso. Fui caçado, acabou essa possibilidade. Eu estou esperando no plano da competição, onde é que eu vou competir, se existe algum interesse em competir em alguma prova, eventos que tenham categoria para a sua idade. Categoria, na verdade, eu estou esperando uma prova que tenha categoria para 80 a mais, né? Por enquanto. Sim, porque 70 a 70 mais... a mais já está difícil. Imagino. Legal. Poxa, que pena. E isso faz com que você diminua o seu interesse em continuar treinando ou não? Independente de ter competições, você quer continuar pedalando? Sim. Diminui um pouco, sim, porque em função da minha natureza, né? Eu tenho uma natureza competitiva. Então, treinar, fazer o esporte, eu vou continuar fazendo, sempre. Mesmo que não seja o ciclismo, de repente, até por uma questão de incompatibilidade do tipo de esforço e risco do ciclismo com um idoso de quase 90 anos, né? Só falta o quê? 4? Meu Deus.
né, de repente, o ciclismo não é mais um caminho, vou fazer outra coisa, outro esporte. Não um dominó, nem bote, nada disso, mas um outro esporte. Todo mundo fala que bote é o esporte, né, dos idosos. Né? Então, sacanagem. mas é claro que não, a falta da competição, para a minha natureza, para o meu temperamento, me desestimula, sim. Mas, por outro lado, eu ainda tenho, independente da competição, eu sou sempre um cara estimulado a continuar ativo. Isso faz parte até da minha natureza e pela qualidade de vida, né, que eu acabo obtendo praticando o esporte, cuidando do físico, da mente. Com certeza. É inevitável que eu vá continuar fundamental. fazendo. E onde você pedala, Tony? Onde você vai? Então, o que você gosta de fazer? A trilha, que é o que eu gosto, eu pedalo com 2 grupos, que é o Sampa Bikes, com quem eu pedalo há 25 anos. E na época eu comecei a pedalar com o pedal do Vila e o Sampa Bikes. O Sampa Bikes eu continuo pedalando até hoje. O pedal do Vila, ele sofreu uma transformação, hoje é o Polybikers. Então eu continuo com o Polybikers, que faz mountain bike, só faz mountain bike e trilha todo sábado e no domingo um pedal pela cidade. E o Sampa Bikers faz mountain bike, 80%, faz speed também, e promove competições esportivas. O Power Bike ele continua promovendo, e continua promovendo evento como o Giro Vecchio, que também é um pedal, é uma história, uma festa, não é uma competição. Sim. É um evento comemorativo, vamos dizer assim. Que é bem legal. Agora, como ciclismo, é um sofrimento, porque você tem que ser uma bicicleta com mais de 30 anos. Para quem não cuida dessa bicicleta e a usa com continuidade, então tudo bem, ele vai lá e faz o pedal, que inclui asfalto e terra, sempre tem que incluir terra para relembrar o tempo do speed na terra, na pedra, né, que na não lama. Tinha tanto asfalto, né? Não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Então, mas é uma bicicleta pesada, o câmbio... Tem poucas marchas ali, né? Não tem muitas marchas. O câmbio não te obedece, o freio também. Tem vida própria. A gente, na verdade, quando você pedala com a tua bicicleta, você se incorpora, você e a bicicleta é como se fosse uma coisa só, né? Esse é um dos pontos fantásticos do esporte, do ciclismo, no caso, que nós estamos falando. E com uma bicicleta antiga, que você não pedala todo dia, não treina com ela, só usa no evento, é uma discussão, uma briga o tempo todo, né? Com certeza. E não deixa de ser uma grande aventura, né? Um grande desafio. Já me aconteceu. E essa edição que o senhor falou de São Luís de Paraitinga é dura, né? Porque tem subida. Todo o Giro Vecchio tem subida. Teve uma prova do Giro Vecchio, uma bicicleta italiana, uma antiga, que tinha sido de um grande campeão, sei lá o quê, tudo na década de 30, e eu estou numa descida toda de buraco, de pedra, e o freio não freia, e eu estou descendo, já quase entrando em pânico. Aí, da descida, à esquerda tinha uma entrada em subida para um sítio. Eu falei, bom, eu entro ali, ela vai parar. Só que a hora que eu virei o guidão ficou na minha mão, mas ela continuou em frente. Acredito. E aí, caiu? Caí, mas caí na areia, caí na terra, né? Amorteceu um pouquinho. Caí bem. É isso que a gente quer, quando a gente cai, a gente quer cair bem, né, o Tony? Mas é claro que o acidente não é constante, não é presente, porque o pessoal... Normalmente você faz uma boa revisão e vai, então são bicicletas bem conservadas e tal. Não é comum, agora, né? O acidente no ciclismo acontece independente de ser uma bicicleta nova ou velha. Ô, Tony, com 86 anos, o que o senhor evita fazer em cima da bike? Assim, senhor, quais são os cuidados? Porque a gente sabe que quanto mais, né, idade, menos a gente pode cair, né? E o que o senhor faz para evitar? Eu vou em lugares que eu conheço, eu vou em ciclovia, eu
não ando no trânsito? O que o senhor faz para evitar esse tipo de situação de cair, de repente, como o senhor caiu no giro vecchio, mas ainda bem que não aconteceu nada de mais grave? Eu acho que a maior preocupação para quem pedala, independentemente da idade, é a direção preventiva. Você tem que se preocupar muito com o outro. E essa direção preventiva, quanto maior a condição de trânsito, de volume, de pedestre, de carro, de moto, de vaca, maior é o cuidado. E por aí você tem que estar com foco só na bicicleta, né? Eu não vou pedalar uma cidade com fone de ouvido, não vou pedalar, né? Não vou pedalar nessas condições, batendo papo, conversando, quer dizer... além disso, é o que a gente vê muito por aí. Você vê muito, eu não diria ciclista, bicicleteiro andando na contramão, sem capacete. Essas coisas são inadmissíveis, né? Para quem pedala, para quem conhece os riscos. Então, a primeira preocupação minha é a direção preventiva. Perfeito. Essa preocupação do preventivo diminui quando você está pedalando em regiões mais isoladas, nas trilhas. Mesmo assim, trilha que tem trânsito de automóvel, claro que tem que ter mais atenção. Que você tem que ter a atenção dobrada, você tem que andar sempre pela direita, evitar andar em grupo, e a mesma preocupação de estar ouvindo, né, tanto no sentido da segurança, como no sentido de curtir um ambiente que você normalmente não participa, que você vive na cidade, no barulho, e na natureza você está ouvindo pássaros, você está ouvindo o som do vento, você está ouvindo até o som das folhas, do rio. Então, você, nesse sentido, então, você está mais integrado ao ambiente. Não adianta você ir pedalar uma trilha em lugar a ermo distante, mais em contato com a natureza, e não está entrando a fundo nesse ambiente. Não está ali, né? Não está percebendo, não está sentindo, não está procurando entender, né? Então, querer levar a cidade daqui para lá, querer levar o som, isso eu acho que faz parte do cuidado, da prevenção, do seu ajuste a um meio que não te é habitual, e descobrir isso, e sentir isso. Faz parte de você se integrar, você, a tua bicicleta, o terreno, o ambiente em que você está pedalando. Isso, de uma certa forma, faz parte da prevenção, do cuidado, do foco. Com certeza. Né? Com toda certeza. Então, eu percebi, por exemplo, que o índice de acidentes, se eu considerar que eu pedalo esportivamente há 26 anos, e tive apenas 2 acidentes que me causaram algum dano, eu acho um índice muito baixo. Baixíssimo. Muito baixo. Baixíssimo. Né? Agora, a questão da queda é inevitável. A idade, a natureza, o corpo humano, independente de ser fulano ou ciclano e a sua natureza, normalmente você vai ficando mais medroso, mais cuidadoso. Isso independente de você aprender ou não, do teu racional ou não. A própria natureza faz isso com você. Já vai te colocando nesse vai lugar. te botando um pouco mais de cuidado e mais de medo. E na contrapartida, com o tempo, cair faz parte da questão técnica. Você aprende a cair. Quando você cai, você não tem tempo de pensar. O reflexo é que... E eu tenho observado nas minhas quedas, elas continuam, apesar dos meus 86 anos. O reflexo funciona de maneira fantástica. Eu caio da maneira correta. Que te machuca menos. E não penso nada. Deixa que... e aí eu costumo dizer que os meus anjos da guarda estão fora de série. Dou muito trabalho para eles, mas eles estão sempre presentes, né?
Então, eu tenho sofrido das quedas naturais que todo ciclista sofre. Sim. Mas eu observo que eu consigo cair bem. E não tenho tido. É o sonho de qualquer ciclista. Cair bem, né? Eu não tenho tido nos Maravilhoso. últimos anos nenhuma queda que me causasse Te problema deixasse maior. de fora, assim, dos seus treinos, né? Eu acredito que, de repente, eu possa, que é comum a qualquer idoso, sofrer uma queda fora da bicicleta que possa me causar danos muito mais sérios e maiores do que pedalando. É verdade. Você tocou num ponto muito importante. Porque quando eu estou pedalando, o foco é total. Né? Concentrado ali, Eu né? não, numa subida ou numa descida, por exemplo, eu não converso, eu estou 100% focado. Não sou como as mulheres que conseguem subir cada puta subida conversando. E ainda prestar atenção. Muito bom. Uma crônica que me tocou muito foi a crônica Barão, que você conta um pouco da sua experiência subindo a Serra de Campos. E o Barão foi seu pai. Barão foi meu pai. O meu pai foi uma figura fora da caixa. Para a época, a maneira como ele nos educou, a maneira como ele nos empurrou, a maneira como ele nos incentivou, a maneira como ele cortou o cordão umbilical dos filhos, foi um processo fantástico. E a maneira como ele levou a vida dele. Ele é um cara muito família, muito correto, muito íntegro, muito honesto, muito trabalhador, muito persistente. E então, essas coisas me marcaram muito. E a crônica voltando um pouco, resumindo, eu sempre fui um cara muito aventureiro e aprontava muito, portanto. Então, quando eu chegava em casa das minhas aventuras, às vezes eu voltava a programar num dia, mas voltava algumas horas, outra vez, né? Fora do horário, porque me perdi, porque não deu certo, porque houve acidente, porque aconteceu isso ou aquilo. A reação da minha mãe, como boa mãe italiana, era ficar muito brava, fazer um puta de um discurso, me dar coque na cabeça. A do meu pai, ele apenas me olhava. Vou chorar também. Já tô aqui emocionada. Tem uma hora que você fala na sua crônica que ele vai na sua frente. Sim. Continua. Porque em todos os momentos... Estou um pouco emocionado. Não tem problema. Em todos os momentos difíceis da minha vida, em que eu tenho grandes problemas para resolver, grandes decisões para tomar, ele está aqui do meu lado. Ele está sempre presente, né? É uma presença constante. Então, essa crônica me emociona porque eu estou dizendo essa realidade. Isso aí foi uma aventura que a gente fez. Aventura não, um passeio que o Sampa Bikers promovia, que era o desafio da Padoca. A gente saía lá do vale, antes indo para Campo do Jordão, naquela região altura ali de, acho que de Guaratinga, Taubaté. Tinha um posto que hoje está lá abandonado, que era o posto Castelões. Uhum. A gente ia de ônibus ou de carro até o Castelões, e de lá saímos de bicicleta, 15 quilômetros até chegar ao pé da serra para subir para Campos. Aí subíamos, passava o túnel e entrava em Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal. E aí ia por dentro. Até pegar a Serra Velha. Até pegar a Estrada Velha. E eu subia pela Estrada Velha, atravessava Campos, descia pela Estrada Nova e fazia o percurso todo de volta, né? Aí pela Estrada Nova voltava até o posto lá embaixo. Isso aí dava um percurso de uns 90 quilômetros.
E um percurso muito duro na ida, tranquilo, bem mais tranquilo na volta. E eu fui pela primeira vez, e o Paulinho me convidou, eu falei, Paulinho, esse percurso é percurso para speed, eu não pedalo speed, não gosto de speed. Ele falou, vai com a sua mountain bike mesmo. Então, e nessa época eu já tinha, então, mais de 60 anos, talvez tivesse, acho que pelas contas que eu fiz, 67. Eu estava com 67 anos, então eu já fui uma novidade para o pessoal que ia de speed. Que já era mais novinho ali. Gente bem mais nova. Então, eu com a minha mountain bike. Então, muito ciclista começou a me abordar, se apresentar, me fazer perguntas a respeito uma série de coisas, como é que eu vivia, o que eu comia, o que eu treinava, qual era o meu técnico, não tinha nada disso, né? E baseado nessas perguntas, eu fiz a crônica, né? O que acontece? Quer dizer, a conclusão que eu tiro, a que eu coloco na crônica, é que na minha frente, vai sempre meu pai. Seu pai. Muito lindo, adorei. E como que pedalar alimenta a sua criatividade? Você já teve... Porque além das crônicas, como tem aí no seu livro, que a gente já deu uma estudadinha nele aqui antes, tem as suas ilustrações, tem os quadrinhos, tem todo um trabalho artístico, né, que não é só as crônicas. E você já teve alguma ideia, assim, de desenho, de ilustração, enquanto você pedalava? Alguma paisagem, você falou, aqui cabe alguma coisa? As suas ideias, geralmente, elas surgem em cima da bicicleta ou não? São duas coisas. É uma pergunta nova, que nunca me foi feita, mas ela é interessante. Tem momentos do ciclismo, do esporte, do ciclismo, com certeza, porque é o que eu tenho vivido intensamente e recentemente, em que você está também num estado de contemplação, de autoconhecimento, de interiorização, sentindo. Por que eu digo isso? A partir do momento, deixa eu tentar explicar por que isso, sem entrar nesse plano espiritual mais complicado que eu gostaria muito de entender. E tenho portas abertas para isso. Mas quando a gente foca no esporte, quando eu estou focado no esporte, eu estou conversando com o meu corpo. Eu estou sentindo o meu coração. Estou sentindo cada músculo do meu corpo que está sendo usado. Estou invertendo, às vezes, para descansar numa subida. Dá para descansar numa subida? Dá. Invertendo o uso do músculo, invertendo o ritmo da respiração. Então, esse contato com o corpo, essa interiorização, não deixa, e você se isola dos problemas do mundo, você se isola do mundo exterior, não deixa de ser uma forma autocontemplativa, uma forma de meditação. Uhum. Eu entendo e sinto isso. Nesse estado, é claro que a sua mente está mais livre para criar e para deixar fluir as ideias. A intuição. A intuição, legal. A intuição é difícil de aflorar porque a gente, pelo tipo de vida que a gente leva, e a gente bloqueia muito a intuição. Nesses estados, ela se liberta. Ela se liberta. Não, se liberta mais do que no seu ritmo de vida comum. Então, surgir ideias nesses instantes surgem. Não que eu as procure, mas porque eu estou num estado propício de concentração que a mente está mais livre para receber, como quando eu durmo. De repente eu estou dormindo, a mente está mais livre,
Aí eu acordo com ideias que eu preciso ter, porque eu estou preocupado em resolver esse ou aquele problema. Quando se trata na área da comunicação, da propaganda, do marketing, eu deixo sempre um lápis, um papel no criado mudo para escrever, Anotações. porque aquilo vem e vai. Da mesma forma que vem, se você não anotar ali, É, pode exato, desaparecer, vai embora. né? Então, eu acho que tem relação, sim, a criação, o pensamento livre, a manifestação da intuição, com o momento em que você está profundamente focado na prática do esporte, voltado para dentro. Tem coisas, por exemplo, que eu não uso aparelho para medir minha pulsação. Eu sei que o meu limite, se a minha pulsação nessa idade, com o bom coração que eu tenho, mas se ela chegar a 150 batimentos por minuto, eu estou correndo risco. Mas eu não uso aparelho para medir isso, porque eu sei quando ela está passando dos 140. Com a margem de erro de 10%. Uhum. Então eu sei quando meu coração está no 140, quando eu posso forçar um pouco mais, e quando eu não posso. Opa, aqui não dá, aqui tem que parar. Dá uma seguradinha. É. E você treina na ciclovia? Bom, você falou dos treinos, acho que eu não respondi. Não, mas a Então, gente volta, não tem problema. Então, a pergunta é aqui. Na época, numa certa rotina recente, eu faço pilates e musculação e ciclismo. E às terças e quintas que eu faço pilates, eu vou para a academia de bike, faço pilates, saio da academia, vou para a Marginal e fazer meu treino, isso de speed. E sábado e domingo é dia de mountain bike, sábado trilha, que eu ultimamente não tenho feito com muita frequência, estou meio preguiçoso. A preguiça vem com a idade também, precisa lutar contra ela. E eu faço mountain bike sábado na trilha, domingo na cidade, com um grupo do Polybikers. E, às vezes, dependendo do dia e do dia que a minha mulher está meio distraída, eu vou trabalhar também de bike. A sua mulher faz algum esporte, a sua esposa? Ela começou a fazer o esporte muito tarde. É o meu segundo relacionamento. A gente se encontrou depois de eu separado e ela viúva, e a gente se reencontrou. Então estamos já juntos há 26 anos. Então já é uma... Só que ela começou a fazer esporte muito tarde, jogar boliche no clube e tal. E o primeiro marido dela era a vida totalmente sedentária, e comigo ela descobriu um outro caminho, porque uma das coisas que eu fiz foi sempre levá-la, quando possível, a me acompanhar nas pedaladas, no carro de apoio, para ela conhecer o meio e os meus amigos. E ela é uma pessoa muito sociável, acabou fazendo um relacionamento muito grande no ciclismo. Uhum. Então, ela conhece... Todo mundo. Muita gente participa das festas, do social, me acompanha sempre ao Giro Vecchio e outras viagens. Já foi pedalar comigo na Alemanha, foi me acompanhando em carro de apoio. Então, ela faz um contraponto nessa participação. Ao mesmo tempo que ela valoriza e gosta muito, ela tem medo. Uhum. Porque por não conhecer, por não pedalar, então Sim. Ela acha que perigoso. É muito perigoso. Uhum. Mas faz convive sentido bem, convive muito bem. Aceita, né? O saldo é muito positivo. Que bom. Tem que ser, né, Ottoni? Senão fica complicado. Então, Ottoni, o que você diria para alguém que chega para você ou para qualquer pessoa e fala que não vai pedalar porque se considera muito velho para isso? É como viver, se considerar muito velho para viver. A vida, o esporte, a atividade física, faz parte da vida. Somos animais cuja estrutura biológica, atávica, ela foi feita para a luta, para ir à caça, para agir, para funcionar fisicamente.
A vida moderna traz o conforto e a pessoa se acomoda com muita facilidade e o esporte, a atividade física vai se perdendo, consequentemente, vai se perdendo a qualidade da vida. É uma coisa tão óbvia, tão linear, né? Tão racional. Então, já que o trabalho nos obriga a ficar sentado o dia inteiro, é o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que sair daqui, pegar minha bicicleta Pedalar. e compensar. Ficar uma hora sentado aqui tá perdendo muito tempo. Está perdendo muito tempo. Não porque eu estou trabalhando a mente. Então, estou compensando. Está compensando, né? Então, a questão do esporte, precisa entender que ela não trabalha só o físico. Ela trabalha também e muito a mente, porque você controlar o seu emocional para superar as dores e os desafios do esporte, você precisa trabalhar muito a mente. Você se disciplinar, ter regra, ter horário, ter disciplina para levantar de madrugada, vencer essa inércia, você tem que trabalhar muito a mente. Esse tipo de trabalho, de exercício com a mente, você vai utilizar muito a hora que você tiver também outros desafios, que não só o desafio do esporte, de cruzar uma meta, de levantar de madrugada para treinar. O desafio é que, de repente, a tua empresa quebrou, eu estou falido, eu estou, né? Puta, problema com o meu filho, com a família, com problemas da vida. A vida acontecendo, né? A vida acontecendo no dia a dia. Então, os exercícios que você faz com a mente para vencer os desafios do esporte, é o mesmo exercício que você tem que fazer para vencer os desafios da vida. Está tudo interligado, né? Mente e corpo tem que estar saudável. Se você cuida só da mente, tudo bem. E como é que fica? O corpo que dá suporte a uma boa mente e vice-versa. Não adianta tratar de um só. Né? Os dois têm que andar juntos. Tem que estar em sintonia. Andarem juntos, né? E tem algum sonho que o senhor ainda não realizou com a bike? Por exemplo, uma viagem? Todos. Maravilhoso. Todos. Todos os sonhos. O que puder realizar. O que puder, né? Tudo que puder. Vencer todas as provas. Subir a Serra do Rio do Rato, que eu não subi até hoje. Olha que pena. Que legal. Nunca deu certo. Maravilhosa essa serra. Problema, ainda não subi. Pedalar pelo mundo, sabe? É todos os sonhos. Voltar a fazer o que eu já fiz, aquela mesma trilha, né? Que chegou lá em determinado ponto, eu pedi arrego, não subi, parei. Precisei ficar lá descansando, retomar, parar mais 2, 3, 4 vezes, retomar aquilo para ver se eu estou melhor, se eu estou pior, apesar de não sei quantos anos já se passaram. Isso tudo está na cabeça. Isso, né? Essa conta não fecha, não. Sempre vai ter alguma coisa que a gente... Eu acho que a gente deve encerrar o expediente aqui, nessa passagem, cheio de sonhos, cheio de vontade, cheio de planos, com planos feitos para realizar durante 5, 10, 20 anos, embora o teu prazo já esteja acabando. Não adianta querer encerrar o planejamento ainda com vida. Com certeza. Nossa, eu não estou dando conta dessa entrevista. Tá demais. É? Eu tô aqui toda hora com o olho cheio de lágrima. Maravilhoso. Obrigado. Muito bom. Ô, Tony, eu vou entrar num quadro agora que chama Na Roda ou Sobrado. Na roda. Na roda. Quando você tá na roda. Ou sobrado que você ficou para trás. Tá. O que quer dizer isso? Quer dizer que na roda você apoia, você concorda, você faz, você tá junto. Sobrado você não gosta, você não curte, você não faz. Aí eu vou te dar alguns temas, você vai me falar se você tá na roda ou você tá sobrado. Tá bom? Por exemplo, vou perguntar para você, vou falar para você. Pedal noturno pela cidade. Na roda ou sobrado? Ou seja, pedal noturno. Na roda? Na roda. Você na faz roda. muito.
Você fazia muito pedal noturno? Fazia toda quarta-feira pedal noturno. Eu fiz pedal Eu lembro noturno. que Sampa Bikers era... Eu lembro que eu conheci o Sampa Bikers através dos pedais noturnos. Eu pedalei noturno com o Sampa Bikers e com o Night da Renata Falzoni, que não existe mais. Night Bikers? Night Bikers eu pedalei muito da Falzoni, com a Falzoni, com os guias da Falzoni depois. E com o Paulinho nas quartas-feiras, que também não tem mais. Ah, então ele tô não na faz roda. mais o... Hã? Ele não faz mais o pedal noturno, o Sampa Bikers? Não faz mais. Escrever crônica à mão. Você ainda escreve à mão ou você já... Você Não, escreve porque entre outras profissões, além de publicitário, de publicidade e marketing, de professor de arte, eu tinha outras profissões. A primeira profissão minha foi tipógrafo. Eu sou tipógrafo. Uma profissão que em extinção. Quase não existe mais. Mas eu aprendi o meu primeiro ofício com meu pai, que tinha uma tipografia. Que legal. E professor primário, que eu me formei, mas nunca quis saber da área. Eu fiz o curso normal, porque era o curso que tinha enquanto eu tinha que aguardar o tiro de guerra, né? Então é sobrado. Então, voltando à pergunta. Escrever crônica à mão. Bom, e aí... Por uma das coisas que meu pai me falou, quando eu falei para ele, pai, eu vou deixar a terrinha, vou para São Paulo. O que você vai fazer em São Paulo? Vou desenhar. Pai, você vai viver como? Eu falei, pai, eu vou fazer o que eu gosto na vida. Fazendo o que eu gosto, o retorno vem. Então, ele falou, mas de qualquer maneira, se você vai para São Paulo, você tem que aprender datilografia. Porque quem sabe datilografia consegue emprego mais fácil do que quem não sabe. Isso é verdade. Aí ele me comprou uma maquininha Hamilton, antiga, teclado antigo e tal, e um manual de datilografia, e eu e o meu irmão aprendemos a datilografar. Então eu fui um exímio datilógrafo. E quando eu escrevo, a agilidade no teclado me tira mais atenção e é mais rápido do que se eu estiver escrevendo. Eu vou estar olhando porque eu estou escrevendo, estou olhando para a caneta, é mais lento e eu tenho que desenhar as letras. No teclado é mais rápido, a letra está pronta. Você pensou, já digitou, então a minha mente fica um pouco mais livre. Hoje eu gosto de escrever no teclado. Tá. Porque eu sou um bom datilógrafo. Se eu não fosse, talvez mudasse o foco. Mas só aproveitando e fazendo o gancho, o que eu acho importante, principalmente para essa geração que está desaprendendo a importância do escrever, é escrever cartas. Hoje eu estou tendo uma experiência com a minha neta de 10 anos que mora na Espanha. Estou escrevendo cartas para ela e estou recebendo cartas para ela. Ai, que legal. Colocando no correio, tudo certinho. Tudo certinho. A ansiedade, a expectativa de esperar a resposta, que demora para chegar, como era no meu começo de vida, que para mandar uma carta você tinha que ir ao centro da cidade e expedir a carta no correio. Hoje, essa coisa de escrever, e eu me correspondo também muito com a minha filha por e-mail. Que no e-mail eu ainda... Que hoje quase ninguém usa mais e-mail também, né? Então, não usam mais. Porque você não vai escrever uma carta no WhatsApp. Sim. Não dá. O e-mail ainda dá para você escrever uma carta. O que é escrever uma carta? Escrever uma carta é você entrar um pouco mais dentro de você mesmo para pensar aquilo que você vai escrever, porque aquilo você vai assinar embaixo. Aquilo vai ficar registrado para a eternidade. Não é como uma conversa por telefone que você pode falar superficialmente sem estar mais presente naquilo que você está falando. Escrever num WhatsApp também, através de... Voltando a 5, 6 mil anos atrás, quando se escrevia desenhando figurinha como os egípcios, está voltando essa moda, o pessoal escreve com emoji. O que é isso? Né? Isso não é escrever. Isso é se alfabetizar. Então, eu escrevo. O escrever é muito mais do que escrever. É exigir que você pense, que você se analise, que você saiba o que você está
escrevendo. Porque falar, eu muitas vezes falo coisas quando eu estou bravo, eu nem sei o que eu estou falando, mas estou falando. Escrever você pensa Escrever, antes. não. Perfeito. Pedalar com ciclocomputador e aplicativos de Eu sou um performance. dinossauro, né? Eu não sei mexer com essa tecnologia. Sobrado. Então E é sobrado. depois você desvia a atenção do foco, né? A tecnologia. Eu vejo coisas absurdas. Absurdas Pra pro meu você. modo, Aham. por modo Tipo o quê? de uma geração raiz, né? O excesso de preocupação com os dados, com o desempenho, com... Aí eu vou te desafiar, porque você é mais speed, eu sou mais mountain bike. E essas preocupações com as maquininhas é mais intensa no speed. E não é só isso. Agora eu vou fazer um desafio aqui interessante, Ai, meu mexe com Deus. todos os ciclistas, porque eu faço os dois. Tá. Então, eu acho que existem algumas diferenças entre o espideiro e o montanheiro. O mountain bike, como ele pedala na trilha de uma maneira mais isolada e ele se mete em situações de isolamento, onde a comunicação não existe mais, não tem telefone, não tem nada, ele desenvolve mais o espírito de corpo, o espírito de grupo, e a solidariedade, o companheirismo, ele fica totalmente dependente do outro. E então, no sentido humano e no sentido do corpo, do indivíduo, do corpo em si em relação à natureza e o desafio que ele está enfrentando, é uma coisa mais forte e mais pura do que no speed, que, no meu modo de entender, quando se mete aí numas rodovias, pedalando ao lado de ônibus e caminhão e asfalto sujo, já é alguma coisa que não está redondo. E andar na roda, andar no pelote o tempo todo, o risco é maior e o espírito de competitividade, quando não é competição, aguça mais. E eu acho certas incompatibilidades. E a preocupação com o layout, com a grife. O espideiro é muito mais. Com o look que tá vestindo. A bicicleta limpinha, o look, a camisa justinha. Sim. Tudo combinando. Tudo combinando. No mountain bike não dá para fazer isso. No mountain bike você é mais sujeira, raiz. é lama. É mais terra, é mais... É isso aí. Muito bom. Eu não sei de onde surgiu essa coisa. Não, foi porque eu fiz a pergunta do GPS. Então a tecnologia embarcada, como tudo na vida, é contraponto. Tem o lado positivo e o lado negativo. Tudo na vida é assim. Então, é claro que a tecnologia embarcada tem muitas vantagens, mas tem as desvantagens que a preocupação e o cuidado com te desconecta ali daquele momento de contemplação que é aquilo que a gente estava falando. Te tira, né, de um contato maior com a bicicleta e o seu corpo. Até a bicicleta eu acho que ela não gosta de muita tecnologia, né? A bicicleta não gosta. A gente é que gosta, né? Não é a bike. Deixa eu só, para finalizar, Antônio, mostrar um pouquinho aqui do seu livro, porque quando eu cheguei, gente, ele estava aqui me dando uma explicação sobre o livro, e eu achei bem interessante, e eu até queria mostrar aqui. Biel, eu mostro aqui tá. Bom, primeiro tem uma dedicatória, que eu já fiquei muito feliz. Aí tem as crônicas, um pouco da história, e aqui tem umas ilustrações. Eu fiz uma pergunta para ele, que eu achei a resposta dele maravilhosa, das ilustrações que ele faz, e são essas aqui, né? Ele que desenha. Certo? Pintura, desenho. E tem aquela ilustração mais de cartoon que eu ilustro as crônicas também. E aí eu perguntei para ele assim, por que o senhor desenha os ciclistas sem roupa? Aí a resposta dele foi muito simples e eu achei maravilhosa. Ele falou, eu também desenhava cavalo e eu não colocava terno e gravata no cavalo. Mas, sim,
Sensacional. O Então, desenho é anatomia, né? é a anatomia do corpo, não tem roupa, não tem vestimenta. E aqui tem as matérias todas dele, nas mídias, os filmes, tem YouTube, e tem aqui as ilustrações de quadrinhos, é um pouquinho mais para cá, né? É. Deixa eu ver aqui. Quadrinhos. Aqui, ó. Os quadrinhos que ele fez para várias Eu empresas. fiz muitos quadrinhos. Eu criei um personagem, um mochila, e fazia uma tira nas edições da Bike Action por alguns anos. E fiz muito ilustração também didática para cartilhas educativas, para material educativo. Então, quem quiser, tiver interesse no livro do Tony, onde encontra, Tony? Não estava no programa você fazer um comercial do meu livro. Por que não? Mas, o maior prazer. Aí eu agradeço muito. Se alguém quiser comprar o livro... Eu ainda tenho alguns. Então tem que falar diretamente com o senhor onde? No Instagram? Pode. No Facebook? Onde a gente no encontra? Facebook. Entra no Facebook, tem meu nome lá e aí uma conversa. Pode ser no Facebook, tem o meu... Não, mas é no Facebook. Facebook é Ottoni Galli Rosa. Ottoni Galli Rosa. O Facebook do Ottoni e no Instagram, como tá? Ottoni Galli Rosa também. Também. Ottoni, foi um prazer te receber aqui. Também, eu gostei muito da entrevista, rolou fácil, você tem uma conversa gostosa, agradável, e sabe perguntar, sabe conversar, sabe fazer isso aí que você faz. Muito obrigada. Tão bem quanto pedalar. Eu fiquei muito emocionada em vários momentos aqui. Para mim foi um aprendizado, uma lição. Queria ter podido conhecer você antes, porque estou muito prazer de conhecer hoje e estou muito feliz de ter recebido você aqui. Eu agradeço muito também, estou muito feliz, Gisele. Estamos sempre à disposição. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que eu não falei, que você queira falar, comentar? Não. Uma mensagem final, talvez? A mensagem final é a questão, já que o nosso público é o ciclista, e o ciclista realmente é um ser diferenciado, é a mensagem de otimismo, realmente, de ter vontade, de persistência, resiliência. E é claro que o resultado vem, a qualidade de vida melhora, a maneira de ver o mundo muda quando você tem uma cabeça e um corpo bem cuidado, portanto, desenvolvido e o mais ajustado possível do que é viver num mundo complicado e cheio de problemas, de desafios e de controvérsias. Mas viver é fantástico. Muito bom. Obrigada. Muito prazer. Eu que agradeço. Te receber. Então, até o próximo na Roda do Estema. Até já.